Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a nossa videoaula aqui da Escola de Tempo Integral 7 de Setembro. Eu sou o professor José Carlos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as correções, das atividades do livro didático do primeiro ano, atividades da página 19. Hoje, dia 6 de maio de 2020. A primeira pergunta foi: o que esses trabalhos têm em comum? Todos esses trabalhos têm representações indígenas, são duas telas relacionadas a uma etnia determinada, a Tapuia e a Unicuim. Outro aspecto comum entre os trabalhos é que eles possuem objetos e signos que podem representar relações de poder. O escudo, por exemplo, gente, o cajado, na escultura do Francisco Chaves, que vocês podem acompanhar aí no livro didático de vocês, demonstra a força, a imponência do índio brasileiro. Na verdade, é uma visão, assim, meio que exótica, dos índios brasileiros, já que a gente sabe muito bem que os índios eles foram escravizados assim que começou o povoamento aqui no Brasil. Mas aí já é outra história. Outro ponto importante, o arco e a flecha da pintura do Vicente do Rego, que tem no livro didático de vocês, também passa essa imagem de força, de um índio guerreiro, de um índio lutador. Também nós temos a cesta com parte do corpo do inimigo da Índia, Tapuia, pintada pelo artista Ecoute. Essa aqui é interessante. Os europeus mostraram um pouquinho, por meio da arte, do tipo de índio que existia aqui, O índio canibal, esse índio que mata o inimigo e come partes do corpo do inimigo, mas não é qualquer parte do corpo, isso é chamado de antropofagia, ou seja, o inimigo mais forte ao ser morto durante uma batalha. Algumas tribos, exemplo da Tapuia, que apareceu no livro didático de vocês, fazia isso, se alimentava da carne do inimigo mais forte para possuir aquela força, aquele espírito guerreiro e, consequentemente, se tornar mais forte. O livro de vocês também destacou o colar de miçangas, na fotografia do Pajó Agostinho Icamuru, que destaca também uma das questões que os índios aqui no Brasil até hoje fazem, que é o artesanato. Apenas a pintura do Ecoute, uma mulher é representada, as demais figuras são masculinas. Outro ponto importante também. É sempre necessário a gente repetir aqui na correção das atividades de arte que a gente precisa olhar todos os detalhes quando se fala de arte, tá bom? Eu vi nas respostas de vocês muita gente colocando respostas pequenininhas. O objetivo de arte, na verdade, é que você tenha uma imaginação, que você consiga ver além daquela imagem que está sendo apresentada para você, tá bom? Próxima pergunta: em que aspectos diferem? A diferença de uma obra para outra. Isso aqui vocês foram bem, Só gostaria que vocês acrescentassem aí nas respostas que as representações diferem-se pela linguagem. Ou seja, a gente tem duas pinturas, uma fotografia e uma escultura. A pintura do Ecoute mostra uma indígena antropofágica, eu já falei para vocês, que come carne humana para pegar a força do inimigo e ficar mais forte na guerra. A escultura do Francisco Chaves é uma alegoria, ou seja, ela utiliza a figura humana para representar um conceito. A origem heróica do índio no Brasil, o índio como herói, Isso é algo interessante que a gente precisa analisar dessas obras que o livro de vocês trouxe. Também é importante destacar que o índio é apenas um tema. A fotografia ela retrata um líder indígena atual na sua aldeia no Acre, e é a fotografia justamente que vai representar o índio como de fato ele é. Isso há muito tempo, depois, porque antes as pinturas e as esculturas feitas dos índios justamente tinham uma visão, uma alegoria de passar uma imagem de que os índios eram valorizados aqui no Brasil. Aliás, a gente está vivendo um período de pandemia e a gente sabe muito bem que uma das populações que mais sofrem em períodos de pandemia são os índios, com muitas situações aí envolvendo a segurança e também a saúde deles. Isso não mudou muito de lá para cá. A terceira pergunta que o livro de vocês trouxe foi: o que se pode dizer a respeito das culturas indígenas no Brasil com base na observação desses trabalhos? Resposta correta: as representações do artista Ecoute, do Francisco Chaves
e também do Vicente do Rego documentam o olhar e a postura de pessoas não índias, ou seja, de não indígenas em relação à cultura dos índios. Isso no decorrer da história do Brasil. É um ponto importante. Nós, como estudantes de arte, precisamos ficar sempre atentos sobre isso, né? É a visão que o branco tem do índio, que a arte foi representada, que a arte foi usada. O branco mostrando o seu posicionamento, a sua visão da cultura indígena. Por hoje é só. Muito obrigado para você que está fazendo as atividades, para você que está enviando para a gente também as atividades e até a próxima.